Cláudia, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis e do Centro Espírita Leon Denis. Estou aqui para a gente conversar hoje sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 e 2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Mas para a gente fazer aquela abertura, para tranquilizar nossos corações, acalmar nossa mente, eu escolhi uma página do livro Paz Todo Dia, de Lorival Lopes. E ele fala o seguinte: confie em Deus e siga em frente. A confiança em Deus é o conduto por onde passam as emoções e os fios mentais positivos. É o ponto central pelo qual tudo deve passar. Sem confiança em Deus, as decisões perdem força. Os projetos, por mais bem elaborados, não se põem a concretização máxima por falta desse elemento principal. Acredita em Deus e em você. Esforce-se, planeja e haja, crendo estarem os seus pés no melhor caminho. Com Deus você pode tudo. Aceitar que Deus é o seu ponto inicial e o de chegada é dar força à alma. Agora vamos levar nossos pensamentos, imaginando Jesus na nossa tela mental, os amigos da casa de Francisco de Assis e a Deus nosso Pai, agradecendo a oportunidade de podermos estar juntos e falar do Evangelho, pedindo o amparo da espiritualidade maior para que possa nos envolver, abrir nossas mentes e corações para o estudo que será conversado agora. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos conversar sobre os itens 1 e 2 do Evangelho. O item 1 diz o seguinte: que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Essa passagem está no Evangelho de João, capítulo 14, itens 1 a 3. E o item 2 fala o seguinte: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados locais apropriados a seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, segundo a situação do espírito mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio onde se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta e as percepções que possui variam ao infinito. Enquanto uns não se podem afastar do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos, enquanto certos espíritos culpados ficam vagando nas trevas, os felizes usufruem de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, perseguidos pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos das suas afeições, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àquele que ama, desfruta das doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas nem localizadas. Então, gente,
o Evangelho, ele realmente é um manual de felicidade. Ou pelo menos, ele nos dá a dica, sinaliza o caminho que a gente deve percorrer. Só que às vezes a gente está tão cansado, tão atordoado com as atribulações do nosso dia a dia, a gente acaba não percebendo ou não refletindo sobre essas mensagens do Evangelho. A gente acaba se envolvendo tanto com o nosso dia a dia, com as nossas questões materiais, e esquecemos de que somos espíritos imortais. E com isso a gente acaba não refletindo. Quando vem uma passagem dessa no Evangelho e a gente para pensar, a gente deveria refletir e nos questionar como é que anda a nossa mente, como é que anda o nosso comportamento, como é que andam as nossas emoções no mundo hoje, no nosso dia a dia, no trato com o próximo. Quando Jesus fala para a gente não perturbar nosso coração, não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Ele apresenta para a gente uma infinidade de possibilidades. E às vezes a gente se pega tão preso a coisas efêmeras que no momento do nosso desligamento irão ficar no mundo de provas e expiações, né, que atualmente é o nosso planeta Terra. E aí a gente fica às vezes brigando, às vezes inquietos, muitas vezes sem dormir, por conta de coisas que daqui a uma semana ou daqui a 5 anos não vão fazer o menor sentido. Quando o Evangelho nos convida a refletir sobre essas infinitas possibilidades, apresentando inclusive como é que a gente pode ficar, né, quando ele fala aqui dos diferentes estados na alma, na erraticidade. A erraticidade significa o quê? É o espaço que a gente fica entre uma encarnação e outra. E dentro desse, né, do plano espiritual, existem vários estados da alma. Assim como no Livro dos Espíritos existem, né, os degraus da evolução do espírito, é exatamente assim que a gente vai, de acordo com a nossa experiência terrena, com a nossa última experiência terrena. E aí a gente para refletir. Como é que tem sido a sua experiência na Terra? Você se vê como espírito imortal? Diante das dificuldades, diante dos convites que a gente tem tido, né? Essa palestra está acontecendo, essa conversa, na realidade, está acontecendo em março de 2022. Eu pergunto, como anda o seu coração? Ele está turbulento? Ele está entristecido ou está alegre? Está ciente de que tudo que está acontecendo tem um motivo muito maior do que a gente possa imaginar? Porque, de acordo com o que a gente percebe o nosso mundo, a gente vai construindo na nossa tela mental paisagens, visualizações, pensamentos que a gente vai captando, né, dos espíritos que estão à nossa volta, porque às vezes a gente pensa assim, eu pensei sobre isso, e não é. Claro que a gente abre, né, algumas brechas que atraem ou não certos tipos de espírito. Mas que tipo de pensamento você tem tido? Esse pensamento que você tem tido com mais frequência é um pensamento seu? E por que eu bato muito na tecla do pensamento? Segundo Leon Denis, no livro Problema do Ser do Destino, ele nos diz que pensamento é tudo. Por quê? Porque quando a gente pensa, esse pensamento, dependendo da frequência dele, ele vai gerando, né,
matéria etérea, vai construindo uma paisagem que pode ou não se concretizar, dependendo da nossa frequência e do nosso sentimento, é verdade. Então, se a gente coloca sentimento, né, aquela emoção num pensamento, a gente pode estar dando vida a esse pensamento. E a gente está num período da nossa história onde os especialistas dizem, né, pesquisas, claro, que o nosso país, o Brasil, é o campeão, é o primeiro lugar em ansiedade. O Brasil é o país número 1 em ansiedade e o 5º em depressão. Se nós seremos a pátria do Evangelho, e o Evangelho nos apresenta essa variedade, essa multiplicidade de mundos, por que andamos ansiosos, andamos deprimidos? Será que a gente está trazendo esses conhecimentos para o nosso dia a dia? Você que estuda o Evangelho, que ouve rádio, né, espírita, está sempre acompanhando as palestras, toma o passe, água fluidificada, você consegue vivenciar esse conhecimento no seu dia a dia, principalmente quando convidado? Porque muitos de nós estamos sendo convidados a vivenciar o Evangelho. No momento de, como diz, né, testemunho, no momento de dificuldades, a gente é convidado a colocar em prática esse conhecimento. Porque se eu estudo o Evangelho e depois eu fecho ele, guardo, ele pode virar letra morta, como o próprio autor diz. Nós precisamos vivenciar. E quando a gente tem essa palavra de Jesus, né, essa frasezinha, né, que o vosso coração não se perturbe, né? Por que a gente ainda se deixa perturbar por tantas coisas que a gente tem visto na mídia, a nossa sociedade como um todo, né? A gente está no meio de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e eu não posso deixar de falar sobre isso porque é uma coisa que atinge a todos nós. Porque enquanto um irmão nosso estiver passando por dificuldades, todos nós estaremos com dificuldades. Nós fazemos parte de um conjunto e todos precisam se ajudar. E aí, muitas das vezes, a gente vê um irmão em sofrimento e a gente acredita que aquele não é um problema nosso. Aquela raiva que eu sinto de alguém que me fez uma coisa bem pequenininha não é um problema nosso. Essa inquietação que atrapalha às vezes o nosso dia a dia, no nosso trato com o próximo, não vai dar um problema no mundo. Como eu falei, o pensamento, ele é tudo. Eu não, Leon Denis. E se a gente fica pensando coisas fora da lei de amor, lei da caridade, lei da justiça, a gente está em desarmonia. A gente pode criar um desequilíbrio. Essa semana eu recebi um post que falava exatamente sobre as nossas guerras internas e o quanto essa guerra interna influencia uma guerra maior. Por quê? Porque estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Eu brinco com os jovens que a gente está dentro de uma piscina. Todos nós estamos mergulhados nessa piscina, que é o fluido cósmico universal. Por isso que o pensamento é importante, porque ele, dentro dessa piscina, existem vários tipos de energia. E quando a gente pensa uma coisa em desequilíbrio, em desarmonia com a nossa essência de espírito imortal, que é o amor, a gente cria esse desequilíbrio e sintoniza
com outro que está na mesma vibração. Percebem quanto isso é importante? E não é dizer que, mas deixo para a próxima encarnação porque nessa eu não consigo. Eu concordo quando a gente fala, né, que não vai conseguir. Muita coisa realmente a gente não vai dar conta nessa encarnação. Talvez porque muitos de nós estamos tendo contato com a doutrina agora há pouco tempo. Mas a gente precisa tentar, precisa exercitar. Ansiedade, dependendo do grau dela, gera doença. Depressão também vira as famosas doenças psicossomáticas que está assolando muita gente. Então precisamos parar para trazer qualidade de vida, exercitar novas formas de enxergar a nossa vida, não só por nosso bem-estar, mas para o bem-estar do coletivo. Quando a gente está bem, a gente reflete isso e isso acaba envolvendo aqueles que estejam à nossa volta. Tá na hora. A gente está tendo o último chamado para a nossa renovação. Tanto no campo da ciência, quanto no campo da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é ciência. Mas Kardec disse que se você ficar em dúvida, né, de tudo que ele disse e a ciência, para que a gente ficasse com a ciência, porque a ciência um dia ia explicar tudo que estava sendo dito e a ciência hoje confirma. E precisamos ter um olhar diferente, aprender a ser otimista. Inclusive, dentro do movimento espírita, tem muita gente não acreditando na regeneração planetária. Será mesmo que a gente vai passar, né, para a regeneração? Olha só como é que está o mundo. Então, quando a gente para fazer esse tipo de reflexão, a gente já entra numa sintonia. Lembra do fluido cósmico universal? Dessa piscina gigantesca que todos nós, todos estamos mergulhados? Então, quando a gente para duvidar da possibilidade de melhora no nosso planeta, a gente abre uma brecha para todos os espíritos depressivos, ansiosos, não confiantes. A página inicial foi bem de propósito, sobre a importância da confiança em Deus. Estamos num momento que necessitamos dessa confiança, necessitamos trabalhar. Joana de Ângeles, ela nos diz que essas inquietações, né, ansiedade, medo, melancolia, elas precisam ser reconhecidas, ou seja, a gente precisa ter consciência que elas existem e que teremos momento, ou estamos em momento, que estamos sentindo sim. Mas a proposta dos espíritos é que a gente faça uma renovação. E aí, de que modo que ela fala que a gente pode renovar essa condição mental nossa? Através de exercícios. No livro Autodescobrimento, ela fala o seguinte: faz algumas afirmações e fica repetindo afirmações positivas para você poder trabalhar no seu cérebro novas conexões, novos caminhos. E isso hoje a neurociência comprova. A importância da gente criar novas sinapses. O que é isso? Vamos imaginar o nosso cérebro como uma gelatina. A gelatina, dependendo da forma que você coloca, ela vai modelando. Ela pode ser quadradinha, se você colocar na forma quadradinha. Ela pode ser oval, né, se você colocar numa forma. E assim é o nosso cérebro. Nós temos a capacidade de modular ele. A partir do quê? Dos nossos pensamentos mais insistentes, né? Aqueles que ficam mais firmes na nossa mente. Então, se hoje o nosso pensamento
ele está em desarmonia, a gente tem como harmonizar. Primeiro, a gente reconhece esse pensamento que está ali o tempo todo, perturbando a nossa condição, perturbando o nosso equilíbrio, a nossa paz. Aí eu reconheço, ok, ele está aqui. Ah, mas eu já penso assim há muito tempo, Ana, é muito difícil eu mudar esse pensamento. Eu sei que é difícil, porque eu faço esse e outros exercícios, e eu sei o quanto é difícil a gente transformar nossa tela mental. Mas Joana de Ângeles diz o seguinte: o que você gostaria de pensar hoje? Então, você pensa no que você gostaria que fosse sua vida hoje. E aí começa a construir essa imagem, porque a nossa mente, ela não sabe o que é real do que não é real, do que não está acontecendo. Tanto que se você passou por alguma dor, algum sofrimento há um tempo atrás, e daqui a pouco você revive, lembra desse sofrimento, ele vai conectar tudo aqui dentro e vai ser como se você estivesse vivendo novamente a mesma situação. Aí você fala, ué, mas eu não estou vivendo mais, isso foi lá no passado. Mas se você ficar lembrando e isso, né, desenvolver um sentimento, uma emoção em você, isso vai ser para a sua mente como se você estivesse passando pela mesma experiência. Por isso que o ressentimento é muito ruim. Ressentir é sentir novamente. E quando eu fico sentindo novamente uma coisa ruim, eu me desconecto da lei divina, que é a lei de amor, e acabo sintonizando com o quê? Aquela piscina com alguém que está desconectado da lei de amor. E aí eu vou estar equilibrado? É impossível, porque estaremos em energias, né, em vibrações diferentes. Percebe o quanto é importante? Então, ela fala o seguinte: pensa no que você gostaria. A partir desse pensamento, você começa a fortalecendo ele, né? E vai fortalecendo, vai pensando, vai sentindo como se você estivesse vivendo o que você gostaria para a sua vida. E aí, você passa a dar mais qualidade. E aí você vai modelando o seu cérebro de uma outra forma. Percebe como a ciência, ela traz pra gente conhecimento que vai ao encontro do que a doutrina espírita, do que Kardec, do que Leon Denis fala sobre o pensamento, do que Joana de Ângeles nos traz. Hoje nós temos dentro da psicologia uma linha, né, uma abordagem que se chama psicologia positiva. Não é essa positividade, tá tudo lindo e maravilhoso no meu mundo. Não é essa, né? Não é essa vibe, não. É a forma como a gente pode transformar, aprendendo a ver na nossa vida o que tem de bom. Então, dentro da psicologia positiva, tem uma parte que fala sobre gratidão, sobre perdão, sobre visualização positiva. E aí vocês vão falar assim, ué, mas dentro da abordagem científica, sim. A gente teve um estudioso, o Martin Seligman, que começou a estudar isso dentro da neurociência, dentro do nosso cérebro. Então, foi feita pesquisa com um grupo de pessoas e começou a trabalhar tanto a questão da gratidão, e a Joana de Ângeles tem um livro, Psicologia da Gratidão, onde ela fala sobre a importância da gente ser grato pelas coisas que funcionam, que estão bem na nossa vida. Ah, mas não tem nada bem na minha vida. Você está conseguindo ouvir essa palestra? Tem um monte de gente, essa palestra não, né, gente? Essa conversa. Tem um monte de gente que não está podendo conversar, não está podendo ouvir, está no hospital ou está numa condição bem complicada. Então, assim, são pequenas coisas. Você poder acordar, né, tendo tido uma cama durante a noite, você poder enxergar, você poder, né, ter braços para né, e pernas para se conduzir, enfim. Ela fala que quando a gente começa a ser grato pelas coisas que funcionam, é como se tudo se transformasse, os caminhos meio que se abrem. E a psicologia positiva fala exatamente dessa possibilidade. Então, gente,
Eu acho que essa pequena conversa é para a gente começar a despertar o nosso cérebro, no sentido dele enxergar as melhores coisas da nossa vida, da gente pensar de como a gente gostaria que o mundo ficasse. Vamos vibrar, vamos imaginar essa guerra cessando, as pessoas passando a se respeitarem da forma que são. O que carece muito hoje no nosso mundo é de cada um de nós respeitar o outro como ele é, da forma que ele conduz a vida dele, como ele pensa, como ele se comporta. Eu não posso mudar o outro. O que eu posso é trabalhar o que em mim não está bom, não está dentro do equilíbrio, não está dentro da lei divina. Por quê? Porque quando eu desencarnar, quando eu estiver na erraticidade, eu poder encontrar os meus amores, eu poder estar numa condição de equilíbrio que seja capaz de me aproximar das pessoas que eu amo, de ter o benefício, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e não ficar numa condição de desequilíbrio, perturbada, sem perceber a contribuição dos amigos da espiritualidade que nos ajudam nessa condição de encarnado e que vão nos ajudar no momento que a gente tiver que retornar à pátria espiritual. Então, que a gente possa transformar a nossa mente, o nosso pensamento, para que ele vire um sentimento, uma emoção que seja capaz de nos ajudar a manter o equilíbrio e ficar dentro da lei divina, que é a lei de amor. Então, fica aí essa conversa. Eu espero muito que eu tenha contribuído para você fazer uma reflexão sincera a respeito dessa possibilidade de mudança. É um trabalho, é um processo e que vai depender de um esforço seu diário. Vai errar, vai acertar, mas é assim que a gente vai evoluindo. É o esforço que faz da gente um bom espírita. Muitos beijos para vocês. Até a próxima vez. Mas antes, eu convido a todos a sintonizar, a fechar nossos olhos, que mesmo que virtualmente, nós estamos sendo amparados pela espiritualidade. Então, que a gente possa sintonizar com esses amigos e conversar, assim, amigos da espiritualidade, guia, modelo, irmão, nosso Mestre Jesus, amigos do Núcleo Espírita Francisco de Assis. Muito obrigada pela oportunidade de conversa, de estudo, e que possamos sair dessa conversa refletindo sobre o que precisamos transformar, o que queremos para o futuro nosso, o que queremos para o futuro do nosso planeta. Visualizar isso, transformar isso em energia boa para contribuir nessa renovação planetária. Muito obrigado por essa oportunidade e que possamos renovar nossa confiança em nós, nas nossas capacidades e, acima de tudo, confiança em Deus, de que a transformação, a regeneração está acontecendo e que possamos contribuir nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo para todos os corações, todas as mentes, e que possamos nos encontrar mais vezes. E se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem que eu vou responder, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.